Pronto, pessoal. Então, já estamos aqui iniciando a nossa aulinha, tá certo? E o nosso enfoque hoje vai ser justamente a introdução à programação do microcontrolador, tá certo? Lembrando que ontem nós tivemos uma aula e a gente trabalhou com a arquitetura interna do processador que a gente está estudando, né? Nessa etapa do curso de microprocessadores, nós estamos estudando aqui um processador PIC, que na verdade é um microcontrolador, o 16F628A. Posteriormente, vamos migrar para uma versão mais avançada, certo? E vimos a arquitetura dele, ou seja, quais são os recursos que estão disponíveis e como estão organizados, tá joia? E hoje a gente vai dar uma iniciada na parte das instruções. E vamos fazer um pequeno exemplo de como escrever um pequeno código, para que vocês já possam ir se familiarizando com essas instruções e com a ferramenta de desenvolvimento de código e compilação também, tá certo? Muito bem. Então, me permita aí compartilhar a nossa tela, tá? Pergunto a vocês se estão vendo aí a nossa arquitetura já da nossa aula. Pessoal? Sim. Transparência está aparecendo? Tá sim, professor. Ok. Sim. Então, ótimo, pessoal. Vamos fazer o seguinte, então, né? Vamos recapitular o que a gente viu ontem aqui, tá certo? Vimos ontem a arquitetura desse nosso processador, não é isso? Vimos que ele apresenta alguns recursos, né? Nós falamos que o microcontrolador, o que é? Um pequeno computador, é isso? Embarcado todo num chip, e que ele apresenta alguns recursos, tais como processador, memória e recursos de entrada e saída na forma de periféricos, certo? Então, vimos essa arquitetura, vimos que ele tem uma memória de programa, não é assim? Memória flash. Essa memória flash ela vai armazenar as palavras de código, as palavras binárias de código. Essas palavras nós vimos que já são traduzidas a partir de um software compilador. Você escreve o código e traduz em palavras binárias através de um montador ou de um compilador. Então, o programa fica armazenado na memória flash, certo? Nós vimos que, além da memória flash, nós temos aqui um sistema de controle. Por que controle? Porque ele decodifica a instrução, não é isso? A instrução sai da memória flash, né? Ela é buscada. Na verdade, ela é o quê? Ela é buscada através do nosso contador de programa, né? O contador de programa tem o endereço da instrução que vai ser buscada. Nosso contador de programa tem o endereço da instrução que vai ser buscada. Esse endereço é colocado aqui, a instrução é endereçada, ela sai, fica no registrador de instrução e vem para a decodificação. A gente vai ver mais adiante que uma parte dessa instrução codifica a instrução e a outra parte pode ter alguma informação, algum dado que vai ser manipulado na instrução. Então, vem tudo junto da palavra. O byte, se for preciso, né, para fazer a manipulação, por exemplo, uma soma, uma subtração, uma operação AND, o que for, essa palavra já vem, né, na instrução. E também tem os bits que identificam o que vai ser feito, tá certo? Essa parte do código vem aqui para a chamada bloco de decodificação de instrução, decodificação e controle. Então, é aqui que a instrução vai ser entendida, tá certo? Ok? Existem outros elementos aqui, mas a gente, à medida que for estudando, vai falando disso daí. O reset por oscilação, o WDT, o power on, o reset do power on e o oscilador de partida, o timer, né, para a partida do oscilador.
certo? Então, são outros recursos, depois, à medida que o curso vai avançando, a gente vai vendo. Mas aqui está o controle, né? Temos a memória RAM. A gente estava vendo que a memória RAM ela está dividida em 4 bancos, não é isso? Nessa memória RAM existem 2 tipos de informação, vimos ontem. Uma chamada de SFRs, ou seja, Registro de Função Especial. Okay? Então, esses SFRs são registradores que configuram operações dentro do processador. Por exemplo, são os portos paralelos, são os sinalizadores de status, né? As configurações de interrupção e por aí vai. Outro tipo de informação que tem na RAM é para guardar dados. Então, é onde você guarda suas variáveis, onde guarda os resultados, onde tem os dados que você vai manipular, tá certo? Então, todos os 2 tipos de informação, SFRs, né? E chamados também GPRs, SFRs, registro de função especial, e os registradores de propósito geral, GPR, né, que é a RAM para guardar dados, estão nessa região aí, tá certo? Mais na frente a gente volta a falar disso. Vimos aqui o processador no formato da unidade lógica aritmética, tá certo? É aqui que a computação é efetivamente feita, porque efetivamente computação é você fazer operações aritméticas e lógicas, na sua essência, né? Vimos que tem aqui um registrador de apoio, um registrador W, não é assim, gente? Né? Registrador W, certo? Esse registrador W, ele está sempre participando das operações aritméticas, sempre tem um dos operandos participa da operação. O resultado da operação lógica e aritmética pode ir para esse registrador W ou pode ir para a sua memória RAM, através desse barramento verdinho aqui, certo? A transparência está clara para vocês, pessoal? Ou as letrinhas estão pequenas? Me digam aí, por favor. Aqui tá dando para ver, não, Robson. Tá dando para ver. Ok. Ótimo. Então, vamos seguir. Então, aí é a parte do processamento, né? E aqui nós temos a parte de periféricos, certo? Periféricos podem ser os timers, conversão analógica digital, conversão digital para analógico, módulos comparadores. Temos os ports paralelos de comunicação com seus pinos, né? Vimos que esse chip tem quantos ports? 2, porte A e porte B. Então, aqui estão, né? Temos aqui um contadorzinho, clock counter, tá certo? Aqui você pode receber uma informação de clock, tá certo? E ele vai poder fazer aqui a contagem e guardar essa informação na memória RAM. Então, de maneira assim rápida, né, essa é a arquitetura do processador, né? Vimos quais foram as memórias suportadas, vimos como é a execução das instruções, certo? Vamos passando isso aqui. Vimos esse conceito de registradores, não é assim? Vimos que existem na memória RAM, isso aqui tudo é RAM, viu, gente? Essa parte grande, parece um arquivo, né? Um arquivo de metal cheio de gavetinha, né? Aqui nós temos os SFRs, né? Isso, ou seja, registrador de função especial, né? E temos os GPRs, General Purpose Register. Ou seja, na memória RAM tem 2 tipos de informação, registradores especiais e posição de memória para você guardar os dados que você quiser, tá certo? À medida que a gente for avançando no curso, a gente vai estudando alguns desses SFRs, certo? Porque não dá para ver tudo, não. Já é muito SFR. Aqui nós temos um mapa de memória, tá certo? No caso, a memória flash. A memória flash começa no endereço 0, tá aqui, ó. Né? A letra tá pequena, pessoal? Dá para ver que aqui é um 0? Me responda aí, por favor. Dá para ver, professor. Aqui é um 0, tá certo? Chamamos essa posição de memória flash inicial de vetor de reset. É aqui que começam todos os programas. E quem aponta para essa memória, quem endereça, é o PC, o Program Counter. Está aqui, ó. Ele é um registrador de 13 bits, ele é um contador e ele vai endereçando essa memória. Para o nosso chip, o limite é aqui, ó, nessa linha aqui, no endereço 07FF, certo? Em hexadecimal, tá? Quem não tiver lembrado disso, faça uma revisão, viu, gente? Endereço 07FF. Ou seja, em decimal aqui, seria o endereço 2023. Ou seja, nós só temos 2K
de memória flash para guardar os nossos códigos. E a gente estava comentando isso, como isso parece pouco, né? É muito pouquinho, mas dá para guardar muito código aí, porque os códigos de controle do PIC são muito enxutos. A funcionalidade precisa de pouca memória, realmente. Tá? Muito bem, vamos seguir em frente. E vimos também que temos a memória RAM, não é isso? Mostrando com mais detalhes que a memória RAM ela está dividida em 4 partes, chamada 4 bancos, não é isso? Banco 0, banco 1, banco 2, banco 3, 4 bancos independentes, tá joia? E esses bancos aí, gente, tem a parte dos SFRs e tem a parte dos GPRs. Por exemplo, a parte dos SFRs termina no endereço 1F no banco 0. Já o endereço 20 é a primeira posição de GPRs, certo? No banco 1, o endereço 9F é o último dos SFRs. O endereço A0 é o endereço inicial dos GPRs, certo? E assim vai, gente. O banco 3 também tem sua área de SFRs, bem pouquinho aqui, ó, e a área de GPRs. E o banco 3 também, a sua área de SFRs e sua área de GPRs, tá certo? Muito bem. Lembrando, viu, gente, que no PIC, nesse processador, essa área aqui, ó, 70 a 7F, essas 16 posições de memória aqui são espelhadas, tanto no banco 1, 2 ou 3. Então, o que você escrever nessas 16 posições aqui vai estar espelhada nos outros. É muito bom essa área aqui para guardar variáveis, certo? E é isso que o processador automaticamente faz. Como? Se você escrever um código em C, por exemplo, e declarar uma variável, a gente estava falando isso ontem, né? Por exemplo, inteiro A igual a 10. Então, esse 10 ele já vai guardar aqui, ó, nessa região. Por quê? Porque se você mudar de banco, né, essa informação 10 vai estar presente em todas essas áreas aqui, ó, de GPRs. Você pode acessar essa informação em qualquer banco que você tiver. Isso porque, gente, só é possível acessar um banco por vez, ok? Apenas um banco por vez. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo certo. Ok. Tudo bem. Se acanhe não, pode falar, viu, pessoal? Aqui eu tenho um resumo dos 4 bancos, ó. Você está dando para ver? Banco 0, banco 1, banco 2 e banco 3. Tá certo? Então, aqui no banco 0, temos todos esses GPRs aqui, ó. Desculpa, SFRs, né? E quando chega aqui a partir do endereço 20, né, nós temos a área de GPRs. Toda essa área verdinha aqui, ó, é GPR, tá certo? Ok? Sendo que nos 4 bancos, o endereço de 0F, né, tá certo? 0F0 a FF é espelhado aqui, ó, nos 4 bancos, como a gente já tinha falado, tá certo? Voltando aqui, ó, o endereço de 70 a 7F é espelhado, tá certo? Aqui, aqui, aqui e aqui, tá joia? Muito bem. Vamos seguir em frente, né? Aí eu tenho a descrição do banco 0. Pois não, pode falar. É porque tem aquelas memórias que não são acessíveis. Porque o processador ele guarda algumas posições de memória para trabalhar internamente, tá entendendo? Não é que não funcione, não, ela funciona, mas ele aproveita essas áreas para guardar para si, para a operação do processador, tá entendendo? Por exemplo, às vezes uma instrução vai fazer uma soma, né? Aí ele vai fazendo essa soma ou uma multiplicação por etapas. Aí essas etapas da operação ele vai guardando nessas regiões aqui, ó, certo? Então é de uso interno, ok? Por isso que o programador não tem acesso a essas regiões. Entendi. Obrigado. Ok? Boa pergunta, gostei. Boa pergunta. Todo processador tem essa reserva financeira, vamos dizer assim, né? Tem essa reserva de recurso, né? Que é para ele poder trabalhar, né? Fazer as operações internas. Vamos em frente. Então, aqui, gente, eu vou mais rápido, porque aqui é a descrição dos 4 bancos, né? Dos
SFRs dos 4 bancos. Tudo isso está aqui, mas foi uma cópia lá do nosso datasheet, tá certo? Então está aqui, banco 0, banco 1, banco 2 e banco 3. Certo? É a explicação byte a byte, bit a bit de cada um desses SFRs. À medida que o curso for avançando, como eu já falei antes, a gente vai ver alguns desses SFRs. Massa. Vamos em frente, certo? Muito bem, pessoal. Deixa eu falar uma coisa rapidinho aqui para vocês, que é os chamados fuse bits do microcontrolador, certo? Quando você estiver olhando o datasheet, deixa eu colocar aqui o datasheet, tá certo? Quando você estiver olhando o datasheet, ele vai falar aqui para vocês, desculpa. Ok? Se você mandar procurar aqui no datasheet, dá um Ctrl F, fuse bits, tá certo? Ele vai localizar isso daí. Opa. Deixa eu pegar aqui. Ele não achou. Fuse. Aqui, ó. Fuse bits, tá certo? Isso aqui está na página 98 do datasheet, tá certo? Então, ele está mostrando aqui como é que é os fuse bits. Tá? Depois você pode dar uma olhada nisso daí. Tá? Está aí na parte da Memory Organization. Ok? Bom, voltando aqui para a nossa aula, o que é interessante aqui? A ideia é que os microcontroladores eles possuem regiões de memória definidas para uso específico, contendo esses bits de configuração, né? Configuration bits ou fuse bits, né? Existem alguns recursos no microcontrolador que você pode querer ativar ou não, certo? E esses fuse bits eles determinam isso, se o recurso vai estar operando ou não, certo? Então, a correta configuração desses bits define o funcionamento do microcontrolador, né? Quais são os recursos que você pode ligar ou desligar? São recursos como o tipo de reset, como o watchdog timer, se ele vai estar funcionando ou não. Normalmente, a gente não trabalha com WDT nos exemplos da gente, tá certo? Proteção do código, por exemplo. Não quero que ninguém leia o código que eu gravei na flash, certo? Aí você pode dar essa proteção, que é antipirataria, né? Tá certo? Você pode proteger também os dados que estão na EEPROM, ou seja, tem várias configurações. E esses bits aqui, gente, desculpa, esses bits aqui, tá? Eles estão aqui e eles são nomeados. Então, você, quando está escrevendo um código, você pode dizer se esses bits vão ficar ligados ou não, tá certo? No exemplo que a gente vai ver de código daqui a pouco, a gente vai ver isso, tá bom? Aí a gente vai mostrando à medida que for utilizando e vocês vão vendo isso lá no código, tá? Outra coisa importante é a chamada formação da instrução, né? Como eu falei para vocês, microprocessadores e microcontroladores têm instruções e essas instruções estão implementadas fisicamente como uma palavra binária, certo? Essa palavra binária, no caso do 16F628A, é uma palavra de 14 bits, certo? Então, veja só, uma parte dessa informação é um operando, é um byte, tá certo? Temos aqui, ó, de D0 a D7. Tá dando para ver esses números aqui, gente, a palavrinha? Ou tá muito pequeno? Não dá para ver, professor. Então, tá dando para ver aqui, operando, não é isso? Não está escrito operando aqui? Né? Isso é um operando que vem na instrução. Eu quero somar um byte 4 com o que está lá no recheado W. Aí você escreve o 4 aqui. Em binário seria 00000100. 4 em binário, não é isso? Beleza. E esses outros bits aqui, de D8 até D13, é o código operacional da instrução. É a assinatura da instrução. É o que identifica a instrução. Estão entendendo? Né? Então, nós temos quantos bits aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Com 6 bits, gente, eu consigo quantas combinações binárias? Quem sabe dizer?
com 6 bits, eu consigo quantas configurações binárias, combinações? Alguém Uma lembra? porrada, professor. 64. Não chega a ser uma porrada, não. Na verdade, se você tem 6 bits binários, é 2 elevado a sexta. Ok? 64, né, professor? Oi? 64. 64 combinações. Né? Ela iria de 0,00000 até 1, certo? Ou seja, cada uma dessas combinações é a assinatura de uma instrução, de um comando. Está entendendo? Então, eu consigo até 64 instruções. Mas o nosso PIC 16F628A não usa as 64 possíveis. Na verdade, nós temos apenas 35 instruções. Tá certo? E aí vem uma coisa interessante, viu, gente? Temos apenas 35 instruções, né? E só para comparar, você pegar um processador antigo como o 8051, sabe quantas instruções ele tem? Sabe quantas? 4, professor. Ele tem 240 instruções. Pô, só porque eu chutei baixo. 240 instruções. E o nosso PIC aí só tem 35 instruções. Então, quem tem menos instruções? O nosso PIC, não é isso? Né? Por isso que ele é chamado de Reduced Instruction Set Computer. Computador com um conjunto de instruções reduzido. Poucas instruções. Poucas. Aí você pode perguntar, professor, mas ter pouca instrução é ruim, né? Não é que seja ruim. É que você vai ter que ter o seu código bem otimizado, bem compilado para usar do alto nível, né, para o baixo nível, que são as instruções que o processador tem. Tá certo? Ter poucas instruções é interessante porque deixa o processador mais veloz em termos de ele decifrar cada instrução que está no programa. Okay? Deixa mais rápido, porque ele tem poucas opções para identificar qual é a instrução que você está utilizando. Ok? Professor, no caso, ele estava até vendo que ele precisa até de um ciclo de máquina, ele já lê todas as instruções, né? Na verdade, com cada ciclo de máquina, ele já decodifica a instrução que foi buscada. Tá entendendo? Porque nesse processador, naquele ciclo de máquina, ele faz o quê? Pega uma instrução nova e processa a anterior. Né? Ou seja, pega uma instrução nova e processa a anterior. Ele processar a anterior, ele identificar esses bitzinhos aqui. Ó. Ele identificar esses bits e entender. É para fazer uma operação AND. É para fazer uma soma. É para mover um byte daqui para a memória. Então, ele vai entendendo o que tem que ser feito a cada instrução que é buscada na memória flash. Certo, pessoal? Muita informação, né? Faz parte. É só presta assim, professor. Mas aí é por isso que vocês têm que dar uma olhada no datasheet, tá bom? É por isso que vocês têm que olhar o datasheet e é por isso que vocês têm que responder a lista de exercícios. Porque senão você vai esquecer isso facilmente. Tá joia? Me falar, na lista o senhor já deu uma reduzida, né? Já tirei uma pergunta, por enquanto. Mas eu vou tirar outra. Eu vou tirar outra mais. Mas o senhor já postou atualizado, professor? Ainda não postei não. Quando terminar a aula da gente, eu vou fazer isso. Tá bom? Tá bom. Muito bem, pessoal. Então, vamos em frente, tá? Muito bem. Aí a gente pergunta o seguinte. Tá. Então, vamos programar em que linguagem? Vamos começar por Assembly, tá? Depois a gente migra para C, tá certo? Aí você pode perguntar, mas, professor, eu ouvi falar que Assembly é uma linguagem muito difícil, é complicada, né? Não tem um if, then, else, né? Não tem essa estrutura que tem no C que é mais fácil. De fato, não, tá certo? Mas por que você precisa conhecer? Por algumas razões. Vamos comentar aqui. Veja só. Primeiro, você vai adicionar conhecimento, né, à ciência que você está estudando. Ou seja, você vai ampliar a visão geral da arquitetura e como o microcontrolador funciona. Você entendendo as instruções, você entende como o processador trabalha, certo? Outra razão interessante, né? É muito eficiente, são códigos eficientes.
Eu não vou dizer para você que você faça um projeto grande, imenso, só programando em Assembly, não. Não vou dizer isso. Mas é fato que se você programa em Assembly, o teu código é enxuto, é eficiente, tá certo? E todo o seu código está muito próximo do funcional do hardware do processador, né? Então, quanto mais próximo do hardware do processador, mais eficiente a máquina trabalha, né? Então, primeira razão, adiciona conhecimento, como funciona o processador. Segunda razão, os códigos são mais eficientes, certo? Terceira razão, todos os exemplos funcionais no datasheet estão em Assembly. Então, para você entender como a coisa funciona, você tem que saber um pouquinho do Assembly, né? Por que isso? Porque o Assembly é a chamada linguagem nativa do microcontrolador. É a linguagem nativa. Então, todos os exemplos que você for ver naquele datasheet, pode olhar, está tudo em Assembly, certo? Então, para você entender a funcionalidade, você tem que entender esse Assembly. E, por último, gente, e eu acho a razão mais interessante, né, é que se você sabe Assembly, você vai ser um excelente programador em C, tá certo? Por que isso? Há eficiência no transporte de Assembly para C. Se você faz um códigozinho, tá certo, em Assembly, tá certo? Você vai poder transpor isso para C depois, né, de uma maneira muito interessante, muito rápida. As funções que você cria em Assembly, você também vai criar lá em C, certo? Isso quer dizer que as funções em Assembly são modularizadas nas funções de C, certo? Então, se você programa bem em Assembly, você vai ser provavelmente um excelente programador em C. E provavelmente todos os seus projetos, tá certo, vão ser aí em C. A não ser que haja um requisito muito específico para que você faça um código muito enxuto dentro de uma determinada arquitetura. Aí você abre uma janelinha em Assembly e pode fazer dessa forma, tá certo? Muito bem, pessoal. Estou lembrando aqui, sabe, quando eu fiz minha tese de mestrado foi em 98, viu, gente? Aí lá em 98, o meu código, tá certo? Que eu escrevi lá para uma interface com 8051 na época, né? Era em Delphi, né? E lá no meio do código eu tive que abrir uma janela em Assembly, tá certo? Para fazer a comunicação serial. Eu mexi dentro da funcionalidade do processador, tá? Por que isso? Porque isso dava eficiência ao meu código. Mas vamos em frente. Muito bem, pessoal. Como eu falei para vocês, o nosso processador, né, ele tem 14 bits, então ele vai ter 35 instruções. Porque você tem outras opções, né? Por exemplo, um processador com 12 bits vai ter 33 instruções, no 16 pode ter 58, e aí vai. Mas o nosso exemplo aqui é esse de 35 instruções, certo? Muito bem. Apresento a vocês as primeiras instruções do processador, né? Então, eu vou comentar aqui em termos de função, né? Olha, pessoal, na verdade, deixa eu adiantar aqui, ó. Adivinha de onde eu tirei essa figura? Adivinha? Lá do datasheet, né? Então, todas as instruções aqui, todas as 35, tá bom? Qual é a ideia? A ideia é que esse conjunto todo de instruções ele está dividido em 3 tipos de instruções. Orientadas a byte, ou seja, trabalhando com bytes, orientadas a bit, certo? Ou seja, manipulando bits, e também tem as instruções com literais, ou seja, que trabalha com constantes, e tem algumas de controle também, tá certo? Okay? Então, assim, essas com literais trabalham com constantes. É muito interessante. Então, são 3 tipos de instruções dentro desse conjunto total. Instruções orientadas a byte, instruções orientadas a bit e instruções com literais e instruções de controle, certo? Voltando aqui, ó, o primeiro tipo, instruções orientadas a byte. Quais são as instruções? Peraí, pessoal, vê só, viu? Não se preocupe não, você não vai aprender tudo agora não, tá certo? Nem depois, né? Eu já conheço quase tudo isso aqui, né? Mas, assim, a ideia é apresentar instruções e dizer o que faz. Não se preocupa muito em decorar isso agora, tá? Por exemplo, tem uma instrução chamada NOP.
que é NOP? No Operation. É uma instrução que não faz nada. Eita, tem isso? Tem. Tem instrução que não faz nada. Na verdade, ela faz uma coisa. Ela gasta ciclos de máquina. Ela gasta tempo. Então, se você quiser dar diversos delayzinhos, retardo de tempo, você pode executar vários NOPs. Está aí a funcionalidade do NOP. Tá certo? Tem uma instrução aqui que é mover. Ó, mover o quê? O que está no registrador W para um F. Ei, professor, o que é um F aí? Isso aí, F, o que é isso? F é um file. File, escrito file, né? É o quê? É qualquer posição de memória RAM. Então, você move o conteúdo de W para qualquer posição de memória. Você só tem que dizer qual é a posição de memória. Tá certo? E esse mover aqui, viu, gente? Não é carregar no colo, não. Ou seja, tirar de um lugar para o outro, não. Na verdade, você faz uma cópia. Por exemplo, se eu disser assim, eu quero mover o que está em W para a posição de memória 4. Né? O que eu faço? Eu copio em 4 o que tem em W. O conteúdo de W continua lá. Estão entendendo? Eu só faço uma cópia lá na posição de memória que eu quero. Então, mover é isso, é fazer uma cópia. Entenderam isso, gente? Ficou claro isso? Sim. Mover não é tirar de um canto para botar em outro. É fazer uma cópia no outro lugar. Tá certo? Ó, tem instrução que zera o W, tem instrução que zera qualquer posição de memória, subtração, decremento ou inclusivo, operação AND, operação ou exclusivo, soma, mover de um file para outro file, tá certo? Inverter os bits de um registrador file, incrementar o file, decrementar, rotacionar à direita, rotacionar à esquerda, trocar as metades do file, incrementar o file, ou seja, tem várias operações aqui a nível de byte nesses registradores, certo? Ok? Então, essas são instruções orientadas a byte. Quais são o outro tipo? Orientadas a bit. Tá joia? Orientadas a bit. Então, o que é que esse cara vai fazer? O que é que esse cara vai fazer? Deixa eu pegar meu reloginho aqui. Só um minutinho. Só um minutinho. Pronto. Então, o que é que esse cara vai fazer, né? O que é que essas instruções vão fazer? Eles apagam bit clear, né? Ou seja, ele vai apagar um bit. Mas qual é o bit, professor? Aí você vai dizer qual é a posição de memória e qual é o bit que você vai apagar. Tá certo? Aqui, bit set file, ou seja, vai setar o bit, vai botar ele em estado 1. Né? Mas qual bit? Mesma coisa, você vai dizer qual é o file, qual é a posição de memória. Você também vai dizer isso. Tudo isso vem na própria instrução. Né? E tem duas instruções aqui que são porretas. Muito massa, veja. Ele testa o bit e se a condição testada for verdadeira, ele pula a próxima instrução, ele bypassa, ele dá um pulo na próxima instrução, passando para outra depois. Né? Então, a instrução é bit test file skip se clear, ou seja, bypasse a próxima instrução se ela tiver zerado. E tem a oposta dela, bit test file skip se set, ou seja, ele testa o bit no registrador, na posição de memória, e bypassa se ela tiver em estado 1. Bypassa a próxima instrução se tiver em estado 1. A gente vai usar essas instruções aqui com uma certa regularidade. Tá certo? Então, só tem 4 instruções que manipula bit, viu, gente? Só essas 4 aí, para vida e para morte. Tá joia? E o último tipo, gente, né, são as instruções de literais e as instruções com controle, melhor dizendo, né? Então, temos aqui, por exemplo, uma instrução de controle, sleep. O que é sleep? Sleep em inglês quer dizer o quê? Quem sabe isso aí? Ei, pessoal, sleep quer dizer o quê em inglês? Ninguém sabe, não é? Oi? Dormir. Dormir. Você bota o processador para dormir. Como assim? O processador vai dormir? Sim. Quando você executa a instrução sleep, você desliga o chip todinho.
e ele fica operando a uma corrente baixíssima. Ele fica no modo de stand-by, né? Mas ele vai ficar em stand-by o quê? Aí você tem que ou resetar ele ou gerar uma interrupção. Aí ele wake up, ele acorda. Tá certo? Então, essa instrução aí, bota o chip para dormir. Outra instrução, clear WDT, zerar o watchdog timer. De vez em quando você tem que estar fazendo isso, né? Para o WDT não resetar o processador. Depois a gente vai falar sobre isso. Tris é uma instrução muito utilizada. Você vai dizer a direção dos portes A e B. Se os portes vão trabalhar jogando o dado para fora, ou seja, botando tudo para fora, ou lendo, né? Escrevendo ou lendo. Ou seja, você vai dizer qual é o fluxo de dados nos portes, se vai sair ou se vai entrar. Essa instrução faz isso. Retorno de interrupção, retorno de subrotina, retorno de colocar uma literal. Né? Quando a gente estiver estudando funções, a gente vai ver essa instrução de retorno, interrupção também. E o restante, instruções com literais. Call chama uma função, goTo salta para o endereço, mover uma literal para W, mover uma literal, ou inclusive de literal com W, end literal com W, ou exclusivo literal com W, somar uma literal com W, subtrair uma literal com W. Né? Então, todas essas instruções aqui, né, daqui do call, do retorno literal W até aqui são com literais. As demais são de controle. Tá certo? Então, gente, eu entendo perfeitamente que vocês não vão entender isso aí, a não ser que comece a praticar isso. Né? E o nosso intuito é fazer justamente um código, usando as instruções, tá certo? Então, tá aí o resumo das instruções, tá certo? E aí, eu vou fazer o seguinte, vamos escrever um programa em Assembly, tá certo? Vocês topam? Vamos escrever um programa em Assembly. Bora. Ok? Vamos lá. Então, vai ser o seguinte, como é que você começa um programa em Assembly, tá certo? O programa em Assembly, gente, ele tem que ter alguns... Cada linha do programa, ele tem que ter alguns campos. Quais são os campos? Label, ou rótulo, se você quiser. 2 pontos, né? Instrução, operando e comentário. Certo? O label é o quê? É um rótulo, é uma carimbada que você dá, né, naquela linha de programa. Né? É rótulo o nome que se dá a uma linha do código em Assembly. Tá certo? É muito importante usar label de vez em quando, porque serve de referência para saltos no programa. Certo? E o label sempre vai corresponder a uma posição de memória de programa. Tá? Então, é rotular a linha de programa. Aí você coloca a instrução, ou seja, uma dessas instruções aqui. Ó. Né? Uma dessas instruções. Então, a instrução é o mnemônico da instrução que se deseja executar. O mnemônico é tudo isso que a gente estava vendo agora. Né? Tudo isso aqui, ó, que a gente estava vendo. Né? E, então, instrução, campo de instrução tem o quê? O mnemônico da instrução. Operando é o que vai ser manipulado. Ah, vai ser um SFR? Ah, vai ser um GPR? Vai ser um registrador W? Quem vai trabalhar com aquela instrução? Aí você bota operando. E um campo que é muito importante, sabe? Parece que não, mas é muito importante. É o campo do comentário. Né? Quem programa em C ou outra linguagem sabe perfeitamente que para documentar um programa você usa comentários. Não é verdade, gente? Não é assim, professor. Se alguém programar em C, se alguém já programou no Arduino, sabe que tem ali aquelas linhas de comentário, não é verdade? Em C você bota barra, não é isso? E comenta, não é assim? Ou bota barra, asterisco, barra, para comentar um trecho do programa. Tá? Então, o comentário é uma explicação, gente, do que está sendo feito naquele momento. Por exemplo, no começo do programa é muito bom comentar ele, explicar para que serve aquele programa e qual é o algoritmo dele, o que é que ele faz, tá certo? Então, isso é muito importante, comentário. Né? Muito bem, pessoal. Aí eu tenho algumas instruções que são muito frequentes. Né? Por exemplo, é muito frequente usar move WF, mover de W para uma posição de memória, tá certo? Mover uma literal para W, apagar um bit, setar um bit, bit clear file, bit set file.
testar um bit se ele está em 0, testar um bit se ele está em 1, não é isso? Chamada de função call e o return, que é depois que você termina a função, né? Retorno da função, tá? Então, essas são algumas instruções frequentes. Então, pessoal, tá? Quando a gente for escrever um código em assembly, a gente vai ter algumas coisas para fazer, né? Primeira coisa, escreva o seu código. Comentário, tome comentário aí. Não economize comentário, não. Explique tudo que você está fazendo. Esse código eu fiz porque Voinha pediu para eu escrever esse código para eu ler a palavra e vai fazer isso, vai fazer aquilo, e eu uso o algoritmo tal, 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 tal. Comente tudo que você está fazendo lá, logo no começo do programa, tá certo? Muito bem. Você tem que indicar no programa, ou melhor, indicar para o compilador qual é o chip que você vai usar. Mas por que isso? Porque na hora que o compilador for atuar no código que você escreveu, na hora que ele for traduzir, ele tem que saber para que chip ele vai traduzir. Então, você bota essa diretiva aqui, ó. #include p16f628a.inc. Né? Isso é um arquivo, p16f628a.inc é um arquivo, e ele está dizendo aqui, ó, include isso aqui. Esse arquivo é uma descrição de tudo que o processador 628A tem, né? Então, se você fala de W, ele tem que achar W lá no 628A. Se você fala dos bancos de registradores, também tem que estar descrito lá. Então, você tem que incluir isso aqui, uma vez que a gente vai usar esse chip para poder fazer a nossa programação, tá certo? É como se fosse uma biblioteca. Exatamente. Tá? Só que não é uma biblioteca de funções. Biblioteca de funções depois a gente vai ver, tá certo? É uma biblioteca descritiva da arquitetura do chip. Tá joia? Gostei. Exatamente isso. Massa. Olha, aquilo que a gente falou, configurar os fuse bits, quer ligar e desligar quê? Liga aí você vai botando lá. Aí a gente vai ver a sintaxe, como é que é disso. Aí tem paginação de memória, tem descrição de entrada e saída, configurar áreas, né? Tratamento do vetor de reset, tratamento de opção, criar as funções necessárias, né? Então, gente, é um bocado de coisa. Mas hoje a gente vai fazer um código simples. Não vai usar isso tudo aqui, não. Tá certo? Muito bem. Esse é o nosso programa. Né? Qual vai ser o objetivo desse programa? Vê que programa bobo, viu, gente? Eu vou somar 4 com 5. Entenderam? Eu vou somar 4 com 5. 4 mais 5 vai dar quanto? 9. Não é isso? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou mover uma literal para o registrador W. Né? Antes disso, eu coloquei aqui um comentário, programa principal, ó, ponto e vírgula. Todo comentário, viu, gente, em assembly veio depois de um ponto e vírgula, viu? Acho que eu esqueci de falar isso, né? Todo comentário vem depois de um ponto e vírgula. E tudo que é comentário não gera código. Tá bom? Muito bem. Eu já botei aqui, ó, depois desse comentário, botei um rótulo, um label. Início, 2 pontos. Tá certo? Início. Aí eu venho com o meu código. Move literal para W. Beleza. Qual é a literal? 04 em hexa. H, entre aspas, 04. Tá certo? Esse é o formato de escrever um número em hexadecimal aqui na nossa ferramenta. Então, move para W4, tá certo? E move de W para registrador 0, né? Esse registrador 0, gente, ele vai ser uma posição de memória número 20, certo? Então, na hora que eu faço isso, eu vou mover o byte 4 para essa posição de memória. Ou seja, a RAM de endereço 20 vai receber W, que nesse momento tem 4. Aí eu movo outra literal para W. Literal hexa 05. Então, W está com 0,5. Então, nesse momento, W está com 5 e o registrador do 0 está com 4. Aí eu faço a soma ADD-WF. Certo? Vou fazer o seguinte, vou
somar W com registrador 0. E o resultado dessa soma vai para W. Como é que eu sei isso? Porque depois da instrução eu boto vírgula 0 aqui. Quando eu boto vírgula 0, é porque o resultado da operação vai ficar guardado em W. Certo? Se eu botasse vírgula 1, o resultado ficava em reg 0. Mas eu quero que o resultado vá para W. Certo? Depois eu faço o seguinte, movo para W, né? Movo W para uma pulsão de memória chamada soma. E soma vai ser a pulsão de memória 21. Tá? E depois eu paro o meu programa com a instrução goto. Goto dólar significa salte, vá para, goto é vá para a pulsão de memória que você está atualmente. Esse dólar aqui em assembly é a pulsão de memória atual. Então ele vai ficar, ó, em loop infinito nessa linha, o que na prática para o programa. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos, agora não. Vamos fazer esse programa. Vamos fazer esse programa. O que é que eu vou fazer? Eu vou usar uma ferramenta aqui chamada MPLab, tá certo? O MPLab você deve ter instalado no seu computador para poder fazer essas práticas, entenderam? Estão estudando, pessoal? Sim, professor. Sim. MPLab, professor. MPLab, tá? MPLab, tá certo? E o link para o MPLab você vai encontrar lá em aula 0. Tá certo? Nossa primeira aula tem um link das ferramentas que a gente vai utilizar. E você pode baixar lá. Tá ok, gente? Beleza, professor. Massa. Muito bem. Então, eu vou pegar isso aqui, ó. Eu vou fechar esse projeto. Eu estava trabalhando nele. Close. Muito bem. O que é que eu vou fazer? O meu, então, tá dando para ver o MPLab aqui? Aberto? Assim. Pronto. Aí, assim, eu sei que o menu tá com a letrinha pequena, mas não importa não, tá? Outra coisa, viu, gente? Tem um tutorial do MPLab lá no nosso grupo de discussão, viu? Tem uma pasta lá, tutorial, né? E tem lá para o MPLab, para você poder utilizar. E eu tenho também, né? Isso é editado. Vai estar lá, viu? Mas vamos lá, vamos seguir. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um código novo, tá? Tá aqui. Sem título, um titlet, né? O que é que eu vou fazer? Deixa eu fazer o seguinte aqui, viu, gente? Deixa eu voltar para a minha tela aqui. Deixa eu voltar para a minha tela. Eu vou compartilhar somente a tela do MPLab, tá certo? Ok? Tá dando para ver aí, gente, a tela do MPLab? Faço isso. Pronto. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar logo aqui o meu programa todo e vou explicando para vocês, tá certo? Estou explicando ele para vocês. Está aqui o meu programa. Está muito pequena a letra, né, gente? Está muito pequena, né? Professor, tá difícil de enxergar. Pronto, nós vamos melhorar isso aqui. Você vem aqui, ó, em Edit, Properties. Aí abre essa janela, vem aqui em Text, Select Font. Aí você vem aqui, ó, vou botar fonte 16. Ok. Aplicar. Melhorou? Melhorou. Dá para ver o que é maior? Para mim melhorou também. Pronto, ótimo. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou explicando aqui esse código, tá certo? Ok?
Ó, estudinho aqui, ó. Tá tudo começando com ponto e vírgula, tá vendo? Estudinho aqui, ó. O que é isso? É o nosso cabeçalho, né? Curso de... Eu boto ponto e vírgula. Curso de ACM Microcontrolador PIC, MCU. MCU é Microcontroller Unity. PIC 16F628A, clock a 4 MHz, autor professor Remy, UPE Poli, a data hoje já é outra, né? Que dia é hoje? Dia 9, não é isso? 9/3/2022, não é isso? Sim? Isso. Aí eu vou botando esse rebuscado aqui, essa caixinha, né? Exemplo de programa básico Assembly, programa exemplo soma, né? Nós vamos pegar, botar aqui, ó, esse programinha aqui. Oh, desculpa, não vai dar para vocês verem, não. O programinha que a gente viu lá no PowerPoint, tá certo? Ok? Muito bem. Então, eu boto aqui um cabeçalho explicando, ó. O que é que eu botei? Esse é um pequeno exemplo de programa para a soma de dois números. Será somado 4 com 5 e o resultado será guardado na posição de memória 21 hexa, tá? Deu para ver, pessoal? Esse é um pequeno exemplo de programa que soma dois números. Será somado o número 4 com 5 e o resultado será guardado na posição de memória 21. Inicialmente, o valor 4 será armazenado na posição 20 hexa. Tá certo? Ok? Porque esse 4 tem que vir de algum lugar. Tá joia? Aí tem uma coisa aqui, ó. Arquivo de listagem de saída pós-compilação. Essa diretiva aqui tem que botar list P igual 16F628A. Isso aqui é o seguinte. Essa diretiva list aqui, e você diz qual é o processador, né? É para que, depois de compilado, todo o nosso programa apareça numa listagem com as posições de memória, os bytes utilizados nas instruções. Ele dá uma instrução, uma lista completa, ele dá uma lista completa do que você compilou, tá certo? Aí você tem que botar essa diretiva aqui. É obrigatório isso? Não, não é não. Tá certo? Mas é interessante botar. Porque aí você pode abrir esse arquivo, depois ele é muito mais detalhado do que o que a gente está fazendo aqui. Tudo bem até agora? Tudo bem até agora, pessoal? Tudo certo. Vamos em frente. Muito bem. Tem outro comandozinho que a gente tem que botar aqui, que é esse aqui, ó. Hashtag include. Né? Include aqui entre setas, né? P16F628A.inc. É o arquivo da descrição do microcontrolador. A gente estava falando sobre isso, né? É como se fosse uma biblioteca que descreve a arquitetura, tá certo? Então, tudo que a gente colocar aqui em termos de recurso do microcontrolador, o compilador vai buscar lá nesse arquivo, porque esse arquivo é uma descrição da arquitetura do processador, né? Chamamos isso de arquivo de referência da arquitetura do microcontrolador. Esse arquivo descreve a arquitetura do MCU em todos os seus recursos e endereços. Quando você instalar o MPLAB, ele vai estar nesse diretório aqui, ó. Pode procurar lá, viu? Você vai achar desse e de outros também, que são muitos chips que você pode compilar. Ok? Bom, eu vou colocar aqui uma coisa que eu não vou explicar muito agora, não, mas eu vou explicar depois. É a configuração dos fios e bits. Tá certo? Então, esses fios e bits aqui, eles vão trabalhar com o quê? Com oscilador externo, com WDT, com power up ligado, né? Tudo isso aqui. Então, os fios e bits, gente, ele é uma diretiva que você escreve dessa forma aqui, ó. Né? Underline, underline, config, underline, xt e os, né? Isso aqui é o oscilador, vai estar ligado. Ô, professor, Oi. eu não estou entendendo muito bem uma coisa. Isso aí já vem escrito ou o senhor escreveu tudo? Isso daqui eu escrevi, mas eu escrevi como? Eu escrevi olhando no datasheet, tá certo? Esse aqui, ó,
essa parte todinha aqui, essa linha de comando todinho, eu peguei e tirei lá do datasheet, tá certo? Porque aqui eu estou dizendo o que é que está ligado ou desligado. Por exemplo, underline WDT underline off. Não é isso? Estou dizendo que o WDT eu quero ele desligado. Tá, joia? Power on, eu quero ele ligado, né? Low voltage program, eu quero desligado, né? Proteção de código, eu quero desligado. Proteção de dados, eu quero desligado, né? Reset geral, eu quero ligado. Tudo isso aqui está descrito no datasheet, né? Na aula que vem eu vou descrever melhor isso aqui, tá certo? Aí, por enquanto, aceitem essa diretiva aqui, tá? Que ela vai configurar esses fios e bits para mim. Ou seja, quais são os recursos que eu quero ligado ou desligado funcionando no meu microcontrolador. Tá, joia? E qualquer coisa, gente, vai lá no datasheet, tá certo? Vai lá no datasheet e procura lá os fios e bits aqui. Tá certo? Na página 98. Ok? Vai estar botando todos os recursos aqui. Tá certo? Aí depois eu vou pegar, mostrar naquele arquivo assim, ó. Né? P16F Inc. tem a descrição desses bits aqui todinhos. Na próxima aula eu vou mostrar. Tá joia? Vamos lá. Ponto e vírgula. Entradas não são usadas no projeto. Saídas não vamos usar também nesse projeto. Certo? Definições do projeto. Tem duas definições que eu quero dar. Tá certo? Eu vou chamar a posição de memória 20 de registrador 0. E eu vou chamar a posição 21 de soma. Tá certo? Então, eu uso a diretiva #define. Defina registrador 0 na posição 20. Defina soma na posição 21. Por que isso? Eu vou usar no meu programa reg 0, soma, e isso não faz parte da arquitetura do controlador, mas a posição de memória 20 e 21 fazem. Então, quando o compilador encontrar a palavra reg 0, ele vai saber que é a posição 20. Entenderam? Quando o compilador encontrar soma, ele vai saber que é a posição de memória 21. Tá certo? Ok? Então, defini o projeto, fiz as definições do meu projeto, né? E tenho aqui vetor de reset. Meu vetor de reset vai começar em 0. Tá certo? Vamos usar mais uma diretiva, a diretiva chamada org. O que é org num programa assembly? Isso vale para praticamente todo processador, qualquer um, PIC, 8051, Motorola, o que você quiser, tá certo? Org quer dizer o seguinte, origem, né? Eu estou dizendo o seguinte, olha, o meu código que vem agora tem origem no endereço 0. Então, o montador vai montar os bytes a partir do endereço 0. Tudo que ele começar a encontrar, ele vai montar a partir do endereço 0. Tá certo? Muito bem. A primeira instrução que eu dou é assim, go to para início, salte para início. E início vai ser esse rótulo aqui, ó, no chamado programa principal, início. Tá? E aí, gente, eu estou botando aqui, ó, o meu programinha. Tá? Deixa eu compartilhar todas as telas. Só um minutinho aqui. Vou parar a apresentação. E vou compartilhar todas as telas. Só um minutinho. Pronto. Tá dando para ver o meu programinha de novo? Tá dando para ver aqui na apresentação? Sim, gente? professor. Agora sim. Sim, professor. Pronto. Então, gente, aqui o que é que eu tenho? Né? Repetindo o que a gente já tinha visto, né? Move a literal 4 para W, não é isso? Essa literal W aqui
desculpa, essa literal 4, essa constante 4 vai para o registrador W. Tá certo? Ok? Tá certo? E vou mover ela de W para registrador 0, que vai ser a posição 20. Né? Então, W vai copiar na posição 20. Depois eu carrego a literal 5 em W. Aqui W recebe 5. E eu vou ter o que agora? Somar, não é isso? Somar W, é isso? Com reg 0. Reg 0, tá certo? Reg 0 vai estar lá, tá certo? Com o dado, e W vai ter o outro dado, tá certo? W está com 5, né? E a constante 4 vai estar em reg 0. Eu vou somar as duas e vou deixar o resultado em W, certo? E depois eu vou mover esse resultado para a posição de memória 21, que eu vou chamar de soma, tá certo? E para o meu programa. Então, é isso que eu vou fazer lá no meu código. É isso que eu vou fazer no meu código. Tá aqui o meu código, ó. Todinho, tá certo? Só um detalhezinho, viu, gente? Aqui, ó, eu tenho um vetor chamado vetor 4. Eu tenho um org4 aqui, ó. Tá certo? Isso é o chamado vetor de interrupção. A gente não vai usar interrupção nesse código. Isso é só um código inicial para a gente iniciar as instruções e a ferramenta MPLAB. Tá certo? Então, estamos aqui editando. Aqui, ó. No endereço 4, que é a origem das interrupções, vai ter uma instrução chamada goToIntThread. Né? Ou podia chamar a interrupção goTo para interrupção, podia botar o nome que eu quisesse. E em intThread, eu vou ter aqui uma rotinazinha, mas a gente não vai usar isso. Chamamos isso aqui de tratamento das interrupções. A gente vai estudar isso mais tarde, certo? E outra coisa também, paginação de memória. A gente vai estudar isso mais tarde também. Isso são coisas que a gente sempre coloca nos códigos. Mas como o nosso código é muito simples, é só para somar 2 números, e a gente conhecendo a ferramenta, a gente não vai trabalhar nem com interrupção, nem com paginação de memória. Depois a gente vai ver isso. Então, no final das contas, eu podia tirar isso aqui tudinho, tá? Não estou usando isso, tá certo? Se eu tirar isso aqui tudinho, tirar isso, e tirar também o vetor de interrupção, tá certo? O meu código vai diminuir bastante. Tá? O meu código diminui pra caramba, né? Muita coisa aqui é só o quê? Comentário. Comentário. Aí eu boto essa diretiva aqui. Comentário. Aí eu boto esse include aqui. Comentário. Aí eu boto o quê? Os views e bits, né? Comentário. Aí botei só a definição de projeto. Define registrador 0 em 20 e soma em 21. Aí tem o meu vetor de reset, tá certo? Ele já vai aqui para início, pronto. Tá ok? Então, no fundo, meu programa aqui é muito simples. Tem muita, é o quê? Tem muita explicação. Tá certo? Tem muita explicação. Bom, eu vou deixar aquilo que eu tinha retirado, tá certo? Ok? Pronto, tá aqui o meu código. Sabe o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou dar aqui uma canja para vocês e vou compilar esse código. Tá certo? A gente não vai poder simular agora, porque não vai dar tempo de explicar a parte de simulação. Já tem muita informação para vocês lerem, tá certo? Mas, assim, vamos dar uma explicação aqui como é que você cria um projeto aqui na ferramenta MPLAB, tá certo? Para criar um projeto, eu já botei meu código aqui, tá? Ele, inclusive, está untitled. Eu não salvei nada ainda, né? Eu tenho um pequeno tutorial aqui, ó. Tá dando para ver esse tutorial? Deixa eu aumentar aqui. Tá dando para ver, gente? Tá bem pequeno, pessoal. Deixa eu aumentar um pouquinho. Puder, ajuda. E aí, melhorou?
Melhorou. Tutorial como criar um projeto código-fonte simulação no MPLab. Eu fiz isso aqui, é besteira, né? Bom, crie um arquivo fonte, file new, né? Eu já estou criando lá, né? Aí você bota a descrição do código, arquivo header, arquivo de listagem, configuração dos fios e bits, entradas e saídas, vetor de reset e opção, paginação de memória. Tudo isso a gente já fez. Tudo isso aqui a gente já fez. Agora a gente vai salvar, edite isso e salve o código com a extensão, né? .asm. Por exemplo, soma.asm. Vamos salvar lá, tá? Eu vou salvar esse cara, tá certo? Quando eu vou salvar esse cara, gente, eu vou criar um diretório de projetos, sabe? É bom você ter assim no seu MPLab um diretório meus projetos. Aí você vai salvando lá dentro seus projetos, tá certo? Ok? Eu vou salvar isso aqui. Tá certo? Eu vou salvar da seguinte forma. Eu vou aqui numa pasta, eu tenho uma pastazinha aqui, projetos, certo? E vou criar uma pasta nova aqui. Eu vou chamar essa pasta de soma, tudo em minúscula, tá? Underline aula, underline 09, underline 03. Vou até copiar isso aqui, enquanto eu copio. Vou criar essa pasta aí. Certo? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou nessa pasta, certo? E vou botar o nome do meu arquivo aqui, do meu programa. Eu vou chamar esse programa desse nome mesmo nome da pasta, o mesmo nome. Soma aula 09, extensão .asm, tá? Olha o que eu botei aqui no tutorial, ó. Salve, edite e salve o código com extensão .asm. É isso que eu estou fazendo aqui agora. Eu criei uma pasta dentro dos meus projetos e estou salvando com o mesmo nome da pasta. Mãe, quando tem coisa de eletricista que eu vou no menino lá, indo pra Pitu ali. Hein? Tem, Anderson, teu microfone tá aberto. eu percebi quando o professor falou. Ontem estava rindo de mim e hoje fez a mesma coisa, né? Parabéns, Boa. você vai ficar na gravação da aula. Agora registrou, né, professor? Mas vamos continuar, vamos lá. Então, vou salvar isso aqui, viu, gente? Vou salvar. Olha que massa, gente. Quando eu salvo o meu arquivo, deu para perceber que mudou de cor o programa? Tá dando para perceber? Sim, professor. Pronto. Ficou com tom verde, professor. Tom verde, os comentários tudo em verde, ó. Palavras reservadas em azul, tá vendo? Ó, include em azul, config em azul, ó, né? Operandos em vermelho, né? As instruções tudo em azul, bold. Olha aí, ó. Tudo azulzinho, tá? Você salvou lá na pastazinha, né? Ele já fica desse jeito. Bom, já posso compilar? Não, ainda não. Eu quero compilar esse programa, ou seja, eu quero converter esse programa que eu fiz, que soma 2 números no microcontrolador, eu quero que ele vire um programa de verdade, executável, que vá lá para a memória flash e tudo. Como é que eu faço isso? Eu tenho que compilar esse programa. Mas antes de compilar, eu tenho que criar uma estrutura de projeto, tá certo? Aí aqui no meu tutorial eu falo isso. No tutorial, né? Você vai lá, passo 3, ó, passo 3, cria o projeto para seu código front. Você vai lá em Project Wizard, né? Aí vamos lá. Project Wizard, está aqui, ó. Aí você abre aí um assistente. Aí ele vai dar Welcome, this wizard helps you to create or configure a new MPLAB IDE project, né? Esse assistente ajuda você a criar e configurar um novo projeto no MPLAB. Continue, clique e continue, né? Ou avançar, né? Vamos avançar. Aí ele vai pedir o chip. Está aqui no tutorial, ó. Escolha o chip. O nosso chip é o 16F628A. Porque tem chip pra caramba, viu, gente? Ó, para aqui, ó. É chip que só Tetel. Né? É muito chip.
Nós vamos trabalhar com 16F628 lá. Deixa ele lá. Clique em avançar. Ok? Aí ele vai perguntar qual a ferramenta de compilação ou de montador que você quer. Aí vamos deixar essa que ele está indicando. O MP-ASME. Está aqui, ó, no tutorial. Escolha o compilador MP-ASME. Beleza? Então já está aqui, avançar. Tá certo? Aí a gente vai criar um arquivo de gerenciamento de projeto. Tá certo? Aí ele está dizendo aqui, create a new project file. Né? Aí ele está dizendo aqui, criar um novo arquivo de projeto. Eu aconselho você a usar o mesmo nome do arquivo fonte, que também é o mesmo nome do diretório que eu criei, tá certo? Então eu vou aqui em browser, ó. Eu vou aqui em browser, vou escolher aqui soma aula 0903. Aqui. E vou chamar o meu arquivo gerenciador de projeto de soma aula 0903, da mesma forma. Tá certo? Só que a extensão dele vai ser .mcp. Tá certo? Extensão .mcp é Microchip Project. Ok? Vamos salvar isso aqui e vamos avançar. Ok? Pronto, já criei o meu diretório de projetos, já criei meu arquivo gerenciador de projeto. Aí eu posso adicionar aqui um arquivo fonte. A gente já estava trabalhando com o arquivo fonte, e ele está aqui, ó. Tá? Soma aula 0903. Eu clico nele e add. Tudo isso está aqui no tutorial, ó. Tá certo? Adicionar o arquivo fonte criado no projeto. É só clicar no arquivo fonte e add. Vamos avançar e agora vamos concluir. Concluiu. Opa, professor, cadê o meu arquivo fonte? Ele está aqui, ó. Ele está mostrando aqui no gerenciador de projetos. Dá duas clicadas aqui, ó. Aí ele abre de novo. Certo? Quando você faz essas etapas, gente, vamos voltar ao tutorial, você já está pronto para compilar o seu projeto. Tá dando para ver aqui, gente, compilar projeto? Tá, professor. Ok? Massa. Então, compilar projeto. Eu posso vir aqui, ó, em Project, Make. Make é o quê? Make é compilar, tá certo? Fazer. Tá joia? Ou então você pode vir aqui, ó. Tem um íconezinho aqui, ó. Make. Um atalho. Existe uma janelazinha aqui na ferramenta chamada Output. Quando você mandar compilar, ele vai mostrar aqui o que é que está acontecendo. O seu objetivo é obter uma compilação com êxito, successful. Então, eu vou aqui, ó, Project, Make, vou compilar o meu projeto agora. Vai aparecer essa mensagem aqui. Você quer um código relocável ou absoluto? Vamos clicar em absoluto, porque a gente vai usar só o código absoluto aqui. Tá vendo aqui, ó? Build succeed, quer dizer, compilação com êxito. Tem aqui uma mensagem tudo em azul, ó. Então, o nosso código, do ponto de vista de sintaxe, de construção, está todo certinho. Se por acaso eu tivesse usado uma instrução errada, ó aqui, ó. Faz de conta que eu digitei errado uma instrução, ó. Move L, essa instrução não existe no Move L, né? Se eu tentar compilar isso aqui, olha o que vai acontecer. Build fail. E aqui na janela Output ele vai dizer, ó, erro na linha 122. Né? Desculpa. Erro. Deixa eu trazer isso mais para cá. O que está aparecendo aí na janela do Output não está dando para a gente... Dá não, não dá não. A letra é muito pequena. É. Realmente é muito pequena. Né? Ele está botando aqui erro, tá certo? Ok? Na linha de código. Espera aí, viu? Deixa eu puxar isso para cá um pouquinho. Ele está mostrando aqui, ó, onde está o erro, tá certo? Se eu clicar duas vezes aqui, ele vai para lá, ó. Tá vendo? Eu cliquei na linha de erro, ó, tem um erro aqui.
certo? Não está dando para ver, mas quando vocês compilarem e ver isso aqui, você clica 2 vezes aqui, ele vai para lá. Ó. Aí ele está de cá, o erro está aqui. Aí eu corrijo meu código, move literal W. Pronto, aí voltou. Salvo e compilo novamente. Aí ele vai compilar. Dá para ver aqui, build succeed. Pelo menos isso aqui. Quando o senhor marca, dá para ver. Build succeed. Não, nem marcando deu. Pronto. Mas está escrito aqui. Aqui está azulzinho, ó, foi tudo direitinho. Se vai em vermelho é que deu erro. Tá certo? Enfim, pessoal. A ferramenta, então, ela compilou nosso primeiro programa. Um programa muito simples, que só pega uma constante, soma com outra e guarda na memória. Tá certo? O que vai acontecer na prática é o seguinte. Ele vai pegar aqui, ó, uma constante. Né? Deixa eu voltar aqui para a minha... Esse nosso código, no final das contas, faz o quê? Né? Ele vai pegar aqui a posição de memória 20 do banco 0, vai guardar 0,4, vai somar com 0,5 e depois vai guardar na posição de memória 21. Tá certo? Aqui na minha memória. Então, é um programa muito simples. Só pegar 2 números e somar. Mas é um simples. Pense em quantas coisas você faz com operação de soma, não é verdade? Né? Ok? Isso daí pode ser uma parte de código que está dizendo o seguinte: aumente o fator de potência, né, em 2 vezes. Né? Ou aumente a taxa de amostragem da linha elétrica em 4 vezes. Está entendendo, gente? Né? E o somar fica muito abstrato, né? Mas no contexto de um código maior, ele pode significar várias coisas. Certo? Então, é assim que um pequeno computador embarcado vai trabalhar. No final das contas, ele quer controlar ou supervisionar alguma coisa. Tá certo? Muito bem. Eu saio daqui. Né? Então, pessoal, desculpa. Então, por que eu estou mostrando isso? Para, primeiro, vocês se familiarizarem com as instruções. Depois, vocês se familiarizarem já com a ferramenta MPLAB, baixem essa ferramenta e instalem no seu computador. Você pode repetir esse passo a passo estudando. Fazendo prática é muito melhor do que lendo. Tem que resolver a lista de exercícios também, não é isso? E tem outra coisa aqui que é interessante, viu, gente? Bom, voltando aqui para o meu código, para a gente finalizar, tá certo? O que é que eu tenho aqui? O meu código, né? Tá dando para ver esse circuito aí, gente? Hein, pessoal? Assim. Pronto. Aqui eu tenho um microcontrolador e tenho aqui, ó, 3 push button ligados aos pinos do microcontrolador e 3 LEDs também. Tá certo? Isso aqui vai ser o nosso circuito de teste. Sabe o que eu fiz? Eu coloquei esse circuito de teste no Proteus. Quem já usou Proteus aí? Alguém sabe usar Proteus? Professor, eu tentei uma vez, mas não me dei muito bem, não. Muito fácil. Aí, normalmente, até agora, eu tenho usado o Tinkercad ou o Circuit Maker mesmo. Certo. Alguém já usou Proteus aí, gente? Já, professor, já usei. Então, pronto. Dê as dicas para os seus colegas aí. Mas tem um tutorial do Proteus aí também, tá certo? Tem um tutorial interessante, tá? E na internet você acha muita coisa interessante, né? Esse circuito aqui no Proteus é exatamente igual a esse. Tá certo? E a gente vai fazer uns testes com ele. Então, sugestão: instale o Proteus no seu computador e desenhe esse circuito que está aí nele. Entenderam? O chip que a gente está usando aqui é um microcontrolador 16F628A, um cristal, 3 push button e 3 LEDs. Tá certo? E alguns resistorzinhos aqui. Desenhe esse circuito, porque você vai precisar para fazer os testes dos próximos códigos que a gente vai utilizar. Tá joia? Muito bem, pessoal. Para a gente terminar, tá certo? A gente vai ver outros exemplos de códigos,
né, na próxima aula, especialmente lendo chaves. Vamos revisar as instruções, vamos ver código de ler chaves e ligar nos LEDs. Ou seja, vamos fazer um Hello World mais interessante do que esse programa que a gente fez hoje, tá certo? Na próxima aula, a gente vai mostrar também como fazer a simulação daquele programa, tá certo? Dentro do ambiente do MPLab. Sim, porque você pode simular o MPLab, tá? Essa interface aqui tem um simulador, tá certo? E aí a gente vai pegar esse código aqui e ver como ele está funcionando internamente. Tá joia? Muito bem, pessoal. Deixa eu parar aqui a minha apresentação. Muito bem. Então, acho que foi muita informação, né? Muita, professor, muita informação, mas está precisando acompanhar. A ideia, viu, Bacana, gente? o assunto é bom. A ideia, eu sei que é muita informação de uma vez só, e essas aulas iniciais são muito teóricas, agora que eu estou começando a entrar na prática, perceberam, né? Então, é interessante que vocês se mantenham assim, informados, lendo a aula, lendo todas as dicas que a gente está aqui, resolvendo a lista de exercícios, que é importante, está valendo um pontinho, inclusive, isso, e tentar reproduzir o que a gente fez aqui. Não deixar isso em esquecimento, tá certo? Então, todo esse material, essa aula eu vou atualizar, já atualizei, vou botar lá atualizada, a lista de exercícios eu vou botar lá, e os vídeos também que a gente está gravando, eu vou colocar lá também, tá certo? E qualquer dúvida que tiverem, vocês coloquem lá no mural que eu vou acompanhando. Tá joia? Beleza, Tá joia, professor, professor. tranquilo. Massa. Alguma dúvida, pessoal? Querem comentar alguma coisa? Só dívidas, por enquanto, só dívidas. Só o quê? Desculpa. Não, professor, Só tranquilo. dívidas. Só dívida, né? Mas isso todo mundo tem. Hoje é dia 9, não é isso? 9/3. E a nossa aula já foi prática hoje, né? Eu vou fazer só uma chamadinha rápida de registro aqui, tá certo? Vamos ver. Anderson tá aí? Anderson, tá Aqui, lá. estou sempre aqui. Anthony, Aqui. muito bem. Constantino, Presente, professor. Débora, eu não vi a Débora hoje. Acho que ela teve. Débora. É que trabalha essa hora, professor? Acho Essa que ela hora, né? teve, Exato. para chegar. Fernando, Presente, professor. pronto. Hermes, Aqui, professor. Ian Lucas, Lucas Roberto, Presente, professor. Marcelino, Presente, professor. Aqui. Raíza, Silvio José, Presente, professor. Aqui. e Varivelton tá aí, gente? Não. Vitor Gabriel. Também não, né? Pronto. Beleza. Então, pessoal, Robson, é viu, isso. professor, que não está na lista ainda, viu? E Robson também, né? Certo. Isso. Tranquilo. Que não está ainda, porque eu entrei na modificação. Perfeito, está aqui registrado, viu? Então, pronto, pessoal, foi isso, viu? Sei que é muita informação, mas vamos fazer dessa forma que a gente está dizendo, viu? Tá certo? Querem perguntar alguma coisa? Tranquilo, professor. Uma pergunta só para os colegas aí, se já existe Sim. algum grupo de WhatsApp aí dessa disciplina. É bom, façam um grupo aí para trocar ideias. Façam aí. Isso, a viu? ideia é essa mesmo. Alguém já criou aí ou não? Se não Rapaz, criar- acho que tem não, viu? Pronto. E é uma Qualquer coisa boa tu monta oportunidade uma, para gente na tu criar e próxima. botar o link aí pra gente, pô. Boa. Boa, Concordo. boa. Pronto. Tranquilo. Qualquer coisa pode usar o mural lá para se comunicarem, tá certo? E vocês criam um grupo. Eu acho muito interessante criar um grupo, que vocês trocam ideias, tá? Isso, é interessante mesmo. Tranquilo, professor. Pronto. Eu vou Ok. parar aqui a gravação, tá? Encerrar a nossa aula. Então, pronto, pessoal. Estão liberados, viu? E daqui a pouco todo esse material está lá na nossa, lá no nosso grupo de discussão e a gravação das aulas também, viu? Ok.
Um Beleza, abraço, professor. tudo de bom. Até Até semana que vem. Até semana que vem. Tudo de bom. Um abraço, professor. Até mais. Até logo.